Estamos iniciando mais um Autores e Livros, um programa que traz a você, nosso telespectador, os escritores, esses homens e mulheres que criam, que inventam, que ficcionam, que usam da metáfora para fazer poesia, que produzem ensaios sobre pensamento histórico, sociológico, político, enfim. Essas pessoas dedicadas a traduzir o seu labor, o seu trabalho intelectual em livros. E livros, ainda hoje, esse grande objeto cultural, que é um objeto da nossa paixão, do nosso entretenimento, do nosso conhecimento e da nossa reflexão. Para nós, do Autores de Livros, é um orgulho apresentar essas pessoas para vocês e creio que é uma oportunidade para se aproximarem mais desse tipo de intelectual e de profissional do pensamento, das letras, da criação. Nós temos a grata alegria de receber nesse nosso Autores de Livros de hoje o Sidney Schneider. Ele é escritor, para começar, ele é um escritor, poeta, ele é jornalista também. Ainda não? Não, mas eu, vamos dizer assim, jornalista literário. Todos que escrevem um ensaio jornalístico, vamos dizer assim, nessa base aqui tem ensaios de trabalho sobre literatura, que nós podemos falar. Retiramos então, porque os jornalistas ficam bravos, tem que ter diploma para ser jornalista. Embora o Garcia Marques, o Drummond, não tiveram diplomas e trabalhavam em jornais. Ele primeiro formou-se em engenharia florestal, né? E depois é que veio para as letras, fazer letras na URGS. Ele também é tradutor. Ele tem a tradução de uns mais interessantes livros que resgatou para todos nós a obra literária do José Martí, que é um dos maiores poetas da América Latina e que dá nome a tantas instituições culturais pela América, enfim, pelo seu pensamento, enfim. Nós vamos depois mostrar isso um por um. Por enquanto, estamos cumprimentando o Sidney. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Gilan. É um prazer estar aqui no Autores e Livros, né? Acho que é um programa bastante importante aqui para a cultura gaúcha. Olha só, viu? Muito obrigado. De discutir essas questões relativas, né, à literatura, à ficção, à poesia. Uhum. E é muito bom estar aqui conversando contigo. Tá bem, muito obrigado. Ney, vamos começar então assim, lá com essa tradução, os versos singelos do José Martí. Eu sou um homem sincero de onde cresce a palma, e antes de morrer eu quero soltar meus versos da alma. Eu sou um ombro sincero, aquela famosa, extraordinária canção aquela, enfim, né? Então, esses versos singelos de José Martí, tradução do nosso Sidney Schneider. A tradução, vamos começar por aí, como tem grandes tradutores e escritores, é uma forma muito interessante de aproximação, de apropriação e, vamos dizer assim, de formação do escritor. Acho que sim, Sidney. Creio que sim. Para mim, inclusive, foi muito importante traduzir esse livro, porque ele significa uma mudança bastante grande, né, na minha maneira de encarar a poesia, porque até então eu vinha fazendo uma poesia muito adraugnav, como eu costumo dizer, que é a vanguarda de trás para frente, né? Então eu estava muito encantado com... Tá boa essa, como é que tu consegue dizer essa palavra? Repete para nós. Adraugnav, né, que é vanguarda ali. E achava que estava fazendo uma coisa muito... Novo, estava novo criando. E tal, né? Mas essas coisas são bastante antigas, né? Elas principiaram no início do século passado e tal. Embora tenham tido algumas inflexões, tipo concretismo aqui no Brasil, mas eu estava muito envolvido com isso e fazia aqueles poemas visuais e caligramas ligados ao Apollinaire e Cummings e todo aquele grupo de escritores que eram veiculados aqui pelos concretistas e tal, o chamado Pai Delma, né, do Ezra Pound, que eles seguiram aqui. É o famoso Ezra Pound, que foi, né, uma figura assim que como referencial, um endeusado quase assim, nessa questão toda. Aí tu vai ler os poemas deles, olha, são um pouco complicados. Pode me achar ignorante. Mas aí eu já estava com a intenção, já estava em busca de criar uma dicção, digamos assim, mais popular, né? Menos hermética e tal. E li
a tradução de alguns trechos desse livro, né, que me encantaram por um lado e por outro eu percebi que não seguiam exatamente a forma na qual o poema foi escrito, né? Esse autor é da segunda metade do século XIX, né? Então tinha aquelas coisas de métrica, rima e tal. Sim. Toda essa também era uma característica técnica. Exatamente. Aí eu resolvi fazer a tradução desses versos sencillos, né? Os versos singelos da minha tradução, o verso simples, do José Martí. E isso mudou o meu trabalho, né? Mudou a minha própria criação poética. Inicialmente bastante próximo da poesia popular, daí eu fui ler cordel, ler literatura medieval, a literatura aqui do Sul. Os famosos trovadores medievais. Isso, a literatura aqui do Rio Grande do Sul, da Argentina e tal, etc. Quase exagerei por esse lado, assim, muito imitando esse tipo de poesia depois, né? Até chegar a um ponto de maturação, né? Ou de uma pretensa maturidade, onde a minha poesia não ficou tão fechada, tão hermética, né? E talvez tenha criado já uma voz própria, né? Que não era só imitar Essa é a grande outro. conquista do poeta, né? Isso. Mas como vocês podem estar vendo pelo depoimento do Sidney, escrever poesia não é assim sair fazendo versos, né? Quando ele descobriu essa perspectiva de uma nova visão da poesia, de uma nova escrita, foi estudar, foi pesquisar. Né, Sidney? Exatamente. Esse autor é interessante porque ele é o primeiro... O José Martí. Né? O primeiro autor modernista de toda a América Latina, né? Olha só que a informação. O modernismo aqui no Brasil, a gente sabe, começou ali na década de 20, né? Em 1882, o José Martí já publicava um livro chamado Ismaelillo, abertamente, francamente, com verso livre, modernista e tal. Alguns consideram que o primeiro autor, ou consideravam que o primeiro autor seria Rubem Darío, da Nicarágua, com Azul, de 1888, ou seja, 6 anos depois, né? Mas o próprio Rubem Darío reconhece que o próprio reconheceu que o precursor dele. Isso, ele inclusive disse que essa primeira edição do livro azul dele seria ainda parnasiana, depois teve uma segunda edição 2 anos depois, em 1890, que aí sim ele já se considera modernista, mas isso significa vários anos antes dessa obra do Martí. E a obra do José Martí em português é a única que existe, é a tua tradução. Porque ela é mais conhecida ali pelo Guantanamera, música, enfim e tal, onde vários versos foram retirados para colocar nessa canção. Mas tu tem notícia assim, de algum trabalho mais fôlego sobre a tradução do José Martí? Tem alguns poemas, eu não me lembro quantos exatamente aqui, mas de 6 a 10 poemas foram traduzidos pelo Aurélio Buarque de Holanda, né, o do dicionário. O dicionarista. Isso. E foram publicados. Aqui tem uma coletânea de poesia latino-americana que ele traduziu, né? E existem livros do José Martí mais filosóficos, mais abordando a questão aqui da nossa América. Da identidade latino-americana, enfim e tal. Mas a literatura dele ele é quase desconhecido aqui, diríamos, infelizmente, no Brasil, na América de língua portuguesa. Exatamente. A gente procurou preencher essa lacuna. Uma redescoberta. E, bom, esses versos singelos, eu vou dizer novamente, estão nas melhores livrarias do ramo. Se a livraria que não tiver isso, não é uma boa livraria do ramo. Então, mas eu tenho certeza que os nossos livreiros aqui, vários livreiros que são os sebos, os livreiros, todos têm o teu livro para quem quiser procurar. Os versos singelos, a tradução do Sidney Schneider para os versos do José Martí. Ele foi editado em 97, né? Mas ainda tem aí nas livrarias. Ainda tem, a gente encontra. Eu ando por aí, vejo, ainda tem. Já é praticamente esgotada a obra, né? Vamos ver aí algum editor que pense, não só assim mercadologicamente, pense também literariamente, culturalmente, uma reedição desse livro aí está pedido, né? Daria uma chance para revisar alguma coisa. Revisar, né? também a tua tradução. A tradução foi a minha primeira experiência Mas a tradução é assim, né? Tradutor e, como é que diz assim, traidor, né? A tradução nem sempre, principalmente poesia, não é tão fácil traduzir como se imagina, né? Tem seus percalços, né?
Mas creio que sempre é possível, né, inventar, criar, porque também é um processo criativo. Também é um processo né, criativo. numa outra língua, algo que tem alguma correspondência, né, até dá para lembrar daquelas correspondências lá de que falava o Baudelaire lá no simbolismo, né. É possível encontrar correspondências, né. Às vezes tu pega um verso em inglês assim que tem uma métrica completamente diferente da nossa, porque é baseado na sílaba longa e na sílaba sim, muito curta, longa, né. A nossa tem um outro tipo de contagem, né, e de ritmo, mas dá para fazer adaptações, né? Às vezes um verso de tal tamanho corresponde a um decassílabo, outro corresponde estou falando de uma poesia mais antiga, né, tipo William Blake, que é um autor que eu traduzi Fala nisso, também. tu também traduziste alguns poemas do William Blake, tem alguns que também é uma façanha, é um desafio também. Para mim foi bastante interessante essa tradução, porque eu queria entender por que ele fez um livro chamado Canções da Inocência e alguns anos depois um outro completamente simétrico chamado Canções da Experiência e completamente opostos, né? Num é o cordeiro, o cordeirinho, no outro é o tigre. O tigre, né? famoso tigre dele, né? Num, as crianças lá que são obrigadas a trabalhar como limpadores de chaminés, né? Tem uma ideia assim consolada da existência. No outro, já é quase uma denúncia, né, da situação opressiva em que eles vivem. Né? Então é um livro bastante interessante, mas eu acho que essa mudança ocorreu, inclusive, para dizer alguma coisa, em função da Revolução Francesa que mudou a cabeça do William Blake. Tu gosta de fazer essas aproximações, pegando o William daquela época de outra, nos teus ensaios, nos teus escritos aqui, eu separei um deles, chama A Metamorfose e 100 Anos de Solidão. Aproveitando o episódio de uns grandes projetos literários da cidade de Porto Alegre, que é a Maratona Literária, que foram leu-se tanto os 100 Anos de Solidão, naquela leitura ininterrupta, que é uma maratona literária mesmo, quanto a Metamorfose do Kafka, enfim. Tu fizeste um artigo sobre isso, e isso é um dos teus estudos literários como um estudioso da literatura das letras. O que tu pode nos falar sobre essa aproximação, tu chama a atenção, interessante, de uma observação do Garcia Marques, que logo que ele leu as primeiras linhas do Metamorfose, deu aquela transformação para ele, mas eu também posso escrever assim. Isso geralmente é uma descoberta do escritor, mas eu posso escrever assim? A descoberta do... Né? O Garcia Marques conta numa entrevista a Paris Review, que são entrevistas que são editadas em livro, que tem 2 volumes aí, encontradiscos aí nas livrarias. Ele conta que ele era muito jovem na universidade e um colega emprestou a Metamorfose para ele. E ele leu aquilo e pensou, se eu tivesse lido antes, eu já tinha começado a escrever há muito tempo. Né? Aquilo realmente mexeu com ele, tanto que a gente pode aproximar a partir daí, né, essa leitura, né, ou esse autor, o Kafka, como uma das origens, né, o realismo fantástico lá europeu, com o nosso realismo aqui fantástico sul-americano, né? Sul-americano. E existe essa aproximação, são linguagens, né, tanto uma como outra, que contam de uma maneira muito tranquila, muito cotidiana, um evento completamente sobrenatural, assim, né? Tem uma moça lá no 100 Anos de Solidão que começa a levitar e vai para o céu envolta em lençóis e tal. E ele conta aquilo como se eu tivesse ido ali tomar um cafezinho e tal, né? E o Kafka também faz isso, né? Quando relata lá a transformação do Gregor Samsa, né? Não está muito claro, não é dito. A gente costuma falar em inseto, em barata, mas inclusive o termo alemão ali não é um pouco mais abstrato. Não fica claro no que ele se transformou, mas ele se transformou numa coisa ali que é descrito, que caminha pelo teto e tal, com suas perninhas e tal. Então houve uma aproximação com esse inseto que é a barata. E descreve isso também de uma maneira assim, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, né? Aliás, o Borges diz que isso é realmente, não é uma característica de um ou de outro escritor, mas é realmente a essência do conto fantástico, né? Contar a coisa mais absurda do modo mais natural.
Agora, também não é qualquer um que vai escrever um conto fantástico. Não basta ter elementos desse fantástico, mas tem que ser um bom contador de histórias também, que isso é um dos segredos elementares da literatura. Exatamente. Até tem uma questão histórica, assim, né? Naquele momento, havia aquele período das ditaduras em toda a América Latina, não havia muita possibilidade de expressão, né? Havia todas essas influências, né, que acabamos de conversar sobre o Kafka, né? Havia também, no sentido da recepção dessas obras, um certo clima, era a época do psicodelismo, né, daquela contracultura, aquela coisa toda, o mundo, praticamente o mundo europeu, estava bastante aberto para o fantástico, né, digamos assim. E aí teve aquele boom. O famoso boom do realismo fantástico. Boom da literatura latino-americana, que permitiu exatamente que fossem veiculados outros autores aqui, talvez não tão adstritos à literatura criada aí pelo Marx, pelo Vargas Llosa, né, e por outros e tal. Bom, nós falamos do Sidney, tradutor do Blake, tradutor do José Martí, mas agora vamos falar do Sidney Schneider traduzido. Tu tens um poema traduzido de Oli Loy, que ele foi traduzido lá para o Juan Navarro, traduzido para como é que se chama essa? Catalão. Catalão, que é vou dizer assim, leigamente falando, me desculpe, é uma mistura lá de espanhol, português, português arcaico, francês, muito interessante, né? E o poema se chama Trigal. Eu vou novamente me arriscar a ler o teu poema aqui para o nosso telespectador. Tu permite? Claro. Trigal diz assim, olha só para fazer aquela coisa do trigal, tá assim, nos amamos como os dois tigres circunnavegam as duas línguas no trajeto circular das patas. O visgo desceu pela relva como esta lua cheia desce entre um par de prédios. O visgo desceu pela relva como esta lua cheia desce entre um par de prédios. Belo poema sobre Trigal. Obrigado. E agora eu não vou me arriscar jamais a ler a tradução em catalão, mas é feito do Juan Navarro. Como é que ele chegou à tradução desse poema, Sidney? Antes de responder, talvez a gente pudesse citar, para não ler o poema em catalão, o título, né? O título. Bladar, né? Que curioso, trigal. Bladar ficou trigal, a tradução em catalão. Bladar, Trigal ficou bladar. Mas tem algumas semelhanças, né, com a língua portuguesa também. Para mim, bom, acho que outros autores, outros poetas têm vários poemas, contos, etc. traduzido. É a minha única tradução muito modesta, mas para outra língua achei muito bacana e tal. E eu entrei em contato com esse autor que já esteve no Brasil, inclusive, num encontro há 2 anos, se não me engano, em São Paulo, um encontro latino-americano de poetas. E ele tem um projeto lá chamado Libra del Tigre, onde inicialmente ele reuniu os autores do mundo inteiro que traduziam o poema Tigre, né? Do William Blake. Do Tiger, né? Do William Blake. Que é um desafio muito grande, né? Como ler esse poema? É um poema que tem uma musicalidade muito intensa, é muito difícil de reproduzir em outras línguas. Aí eu participei desse projeto, né? Assim, quase como penetra, porque os autores ali eram Augusto de Campos, José Paulo Paes, Jorge de Sena, o poeta português e outros e tal. Aí teve essa aproximação, aí a gente continuou trocando e-mail a respeito de poemas relativos a Tigre, né? Aí tem essa palavra no poema, né? Eu mandei para ele acabou traduzindo, botou num site lá, numa revista online que ele tem lá e tal. Achei bem bacana. Uma experiência interessante. Bom, agora vamos então para a tua poesia, os teus livros de poesia. Temos aqui o Plano de Navegação, que esse é o título da editora Damer, que também é outro que está editando outro. Vamos mostrar primeiro então o Plano da Navegação, depois nós vamos mostrar o outro que tem uma palavrinha que é um desafio para nós todos. Plano de Navegação, Sidney Schneider, editora Damer. Esse livro já é de 99, né? De 99. E foi uma coletânea de outros 3 livrinhos artesanais.
e alguma coisa nova que eu livros tinha. artesanais. Foi livros feitos por ti mesmo. Né? É uma época também dos famosos livros artesanais, né? O livro que iam de mesa em mesa nos bares. É um pouco posterior, né? Posterior isso aí já é anos 90 e tal. Geração Minerva, que chamava. É posterior. Mas eu fazia uns livrinhos de 100 exemplares, né? Para experimentar, eu queria ver o que causava a repercussão e tal. no público. E vendia terrivelmente caro os primeiros exemplares, né? Valorizava mesmo, as pessoas, algumas compravam e tal, daí ele liquidava os custos, né? Aí eu distribuía o resto, era bem assim, né? Aí fui selecionando e tal, e acoplei eles, né? Até com uma certa divisão nesse plano de navegação. E o título do plano da navegação, por que tu seria... eu li assim, muitas observações, a própria apresentação do outro teu livro, da Jeanne Toutiquian e do Degrasse, enfim, outros. Tem um poema Oceania, tu repetes nesse outro, no Kishiligangues, o mesmo poema que está aqui no plano de como tratar... De como lidar com o rio. Lidar com o rio. Necessariamente não, mas os outros veem coisas que o poeta às vezes não vê no que ele escreve, sobre a presença da água, do rio, do mar, uma coisa grega, heraclitiana, lá e tal, assim, enfim. Nós estamos já chegando ao fim, estamos fazendo sinais. Vamos falar sobre os dois livros para não perder essa perspectiva aqui. Bem, no plano da navegação há uma série de poemas que se referenciam, né, a travessia, ao rio, ao mar, ao oceano, a canoa, o barco, o navio, etc. e tal, né? E também tem esse sentido de plano de navegação, um poeta em formação procurando, né, o seu caminho e tal. No Kishiligangues, que aliás é uma palavrinha curiosa, né, mas é uma palavrinha do português, que tem um certo balanço, e é de origem africana, segundo o pesquisador Ney Lopes, esse é o compositor. Kishiligangues também, é de origem africana. Sim, incorporado ao português, e que eu estou tirando do baú. Não está, segundo tu mesmo referes numa nota, que é interessante, não está nos dois grandes dicionaristas nossos, está num dicionário do MEC, do Ministério da Educação. Aparecem outros dicionários com X, né? Mas aí ela está a grafia com CH. Que tem sentido de coisa pouca, ninharia, insignificância, bagatela, por aí. Também, novamente, a modéstia do poeta. Plano de navegação, poeta se propondo a um aprendizado, e aqui escreveu, eu vou me dar o direito de dizer que não são nada de bagatelas, é coisa... Se trata, olha, eu não sou crítico de literatura, eu sou um leitor e me considero um leitor atento. São livros de poemas de uma extrema acuidade, de um cuidado de linguagem, nada é de graça. E olha, nenhum desses poemas pode ser jogado fora como bagatela, sinceramente. Vai ver, eu comecei a ler e fazer uma orelhinha, cada um, eu vou ter que orelhar o livro todo, para destacar um ou outro. Obrigado. Muito generoso de ler. Não, realmente. Tenha um cuidado, veja que é uma sinceridade, honestidade do autor com o seu leitor. Qualquer palavra que está aqui não está de graça, isso eu percebi, a leitura mais atenta. E poesia é isso, né, Sidney? Não é a leitura do jornal, não é a leitura da notícia, é uma leitura atenta, porque o poeta trabalhou, ele pensou, ele se concebeu o poema para poder escrever. Ele trabalhou, tirou palavras e assim por diante. Então, é um livro muito cuidadoso, um livro de poesia muito cuidadosa, de qualidade, que não é bem assim como eu digo fazer verso. Poesia é outra coisa. E eu vou me permitir, rapidamente, pedir que tu lê para nós aqui. Vou te pedir, tu precisa usar óculos ou não? Eu uso. Bom, então vamos colocar... É uma armadilha que eu fiz para ele, porque ele não estava combinado, queria ler um poema aqui. Mas como é um poema que eu considero que tu colocaste no plano da navegação e depois também no Kishiligangues, eu já consigo dizer sem ler a palavra, já aprendi, viu? De como lidar com o rio. É que tinha uma ponte com o outro livro, com este livro, né, no sentido que já chamava e convocava o Heráclito, né, essa coisa do rio corrente, que entramos no mesmo rio, mas o rio, quando entramos novamente, o rio já não é o mesmo, e nós já não somos o mesmo. Sabe. Tem um poema também, Quem Sabe Sabe o Quê, também, que tem essa visão desse diálogo que tu faz com a questão do saber, com a sabedoria. Exatamente. Então vamos lá. De como lidar com o rio. Represar um rio é impossível. O rio insulta a barragem. Se sustém uma folha calma de lago, amplia suas pernas de Heráclito. Veloz, recortará efígies das escarpas e nas curvas fará ondas de mar. Mas se segue da nascente a foz,
Na outra margem é que está a flor. Não é pisando em peixes que conseguiremos atravessá-lo. Largo, pinguela nele não cabe. Ponte não nos dará a conhecê-lo. Não seria sábio, ao auscultar, o diário vai-vem dos pássaros? Com os braços dar forma ao nosso sonho de asas? De dentro domá-lo para sempre, com um simples remo? Esse deu a maneira de lidar com o rio, de dentro, um simples remo. Também, novamente, digo, o livro da editora Damer, se os interessados não encontrarem através de livrarias, tem na internet, no site, pode dar um site, www. Tens a tua... Eu tenho o meu blog, que talvez eu então vamos dizer o blog. Tem as indicações ali também. Tem outras publicações. Quais o blog, por favor? Seria o www.umbigodolago.blogspot.com. Umbigo do Lago. Tá bom? Isso já é quase um arcaico, umbigo do lago. Enfim, são coisas de poetas, assim. Mas realmente, o Sidney, eu gostaria, foi ótima essa oportunidade de conversar contigo, para que justamente os leitores, às vezes, não tenham um aviso, não tenham uma notícia sobre certos poetas. É uma boa notícia. Sidney Schneider é um poeta que, eu repito, trabalha essa poesia com cuidado, tem um respeito muito grande pelo leitor e pela sua obra poética também. E, portanto, além dos Kishiligangs, temos alguma coisa em vista a mais? Bom, tem um grupo até bastante extenso já de poemas traduzidos, né, de diversos autores. Diversos autores. Que provavelmente eu vá... É que tem que revisar, essas coisas demoram um pouco, mas... Enquanto não tirar do autor, ele não publica. Mas eu pretendo fazer um livro de poesia traduzida, né? A seleção de poemas, de poetas, vários... 2, 3, 4, 5 poemas de cada autor, que eu vim traduzindo ao longo do tempo, e abarca um espectro bastante variado aí da literatura. E eu também estou reunindo alguns contos, porque não escrevo só poesia, né? Historicamente sempre escrevi poesia, mas já fazem uns 12, 13, 14 anos em que também passei a escrever contos, e só tem contos publicados aí em jornal, em revista, mas nenhum livro de contos, então tem esses 2 projetos aí pela frente. Ótimo, ficamos muito satisfeitos com essa boa notícia. Além do mais, seria um outro programa. O Sidney tem participado intensamente de vários projetos literários, como Porto Poesia, enfim, está sempre lá no meio, divulgando a poesia. Agora era uma outra, falar a história também das poesias, com a participação de artistas plásticos, enfim. É um poeta realmente dedicado à poesia, mas também que se dedica a divulgar a literatura, os outros poetas, enfim. É um animador cultural também. Muito obrigado pela tua presença, Sidney. Obrigado, Gilan. Se tiver tempo, gostaria só de dizer que na Centro Cultural da CE Érico Veríssimo tem a exposição Poemas Gravados, Poesia e Gravura, né? De segunda a sábado, até às 18 horas. Uma exposição de poemas e gravuras. Exatamente. As poesias e as gravuras de artistas plásticos. Exatamente. Muito obrigado, Gilan. Um prazer estar aqui contigo. Igualmente também, viu? Então, também a vocês o nosso agradecimento, o nosso telespectador. E, viu, Sidney, eu gosto de repetir em algumas ocasiões que certamente esse programa não é o mais visto, mas é bem visto, porque ele é bem frequentado. Acredito. Então, muito obrigado também pela sua presença, pela sua companhia. Continue conosco, semana que vem teremos um novo Autores e Livros. Quem lê, cria a própria história.